Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro, a mais uma mentoria de liderança dos mobilizadores do reino. Esse movimento incrível que tem ajudado outros movimentos, que tem ajudado igrejas, que tem ajudado pessoas a se liderar, a liderar também os seus sonhos, os seus projetos, as suas empresas, a sua igreja, o seu ministério. E hoje nós estamos aqui para mais uma mentoria incrível. E se eu fosse você, eu pegava o papel, eu pegava a caneta para que você pudesse anotar, porque hoje eu tenho certeza que a sua cabeça vai explodir, porque hoje nós vamos falar sobre 10, isso mesmo, 10 habilidades que todo líder de sucesso deve ter. Tá bom? Então, pega aí papel e caneta agora, começa a anotar, porque nós vamos iniciar esse conteúdo incrível. E no final, se você tiver dúvidas e perguntas, você pode deixar também aqui no comentário, tá? Abaixo desse vídeo, você pode colocar as suas dúvidas, suas perguntas, você pode colocar também o seu aprendizado, os seus insights que você tirou dessa mentoria, dessa aula, tá bom? E eu quero já te convidar também você se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal para que você possa nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Já aperta também aí o botãozinho de positivo, né? Positivo, porque aqui é uma mensagem positiva para você também, tá bom? E pegue também um aviãozinho e compartilhe aí no seu grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais. Vamos disseminar essa mensagem. Sabe por quê? Todos precisam desenvolver algo que já está dentro deles, que é a arte de liderar. Jesus falou, Deus falou, lá em Gênesis 1:26, que nós devemos dominar sobre todas as coisas, que ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, liderar é uma arte que precisa ser desenvolvida e esse é o nosso papel aqui hoje, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo, para a mentoria de liderança mobilizadores do reino. Anota aí, ó, vou passar aqui 10 habilidades que um líder de sucesso deve ter. João, mas o que é um líder de sucesso? O que é essa palavra que é tanto dita, sucesso? Eu acredito o seguinte, que sucesso é você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Eu acredito que sucesso, ele não tem a ver com dinheiro, com riquezas, sabe? Ele não tem a ver com isso. Sucesso tem a ver com o propósito que você tem aqui na Terra e se você está vivendo, se você está cumprindo esse propósito. Porque tem muita gente que tem posses, riquezas, coisas maravilhosas, mas se sente uma pessoa sem sucesso, se sente uma pessoa infeliz. Então, sucesso para mim, tá? E eu quero que você coloque aí nos comentários o que é sucesso para você, mas sucesso para mim é de fato você viver aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo na qual você foi criado por Deus, o seu propósito, tá? Então, um líder de sucesso. O que é um líder de sucesso? É aquele líder que, além dele se desenvolver, viver o propósito dele, ele também leva outras pessoas a viverem o propósito. Ele leva outras pessoas a viverem os seus chamados, os seus sonhos. Ele mobiliza pessoas para isso. Então, para mim, isso é um líder de sucesso. E eu quero falar sobre 10 habilidades essenciais que um líder de sucesso ele deve ter, ele deve desenvolver, tá bom? No final, eu tenho algumas tarefas também para você. Então, vamos lá. Primeira habilidade que um líder de sucesso deve ter: empatia. Isso mesmo. Um líder de sucesso deve ter empatia. E empatia é se colocar no lugar do outro. Empatia é você estar diante de uma pessoa ou diante de os seus liderados, por exemplo, e você ali ter uma compaixão por ela. Sabe, se colocar no lugar dela. Imaginar como é que seria para você aquela situação.
e como é que você agiria. Isso é ter empatia. E, para não ficar só nas minhas palavras, tem aqui uma passagem da Bíblia que está em Mateus, capítulo 18, versículo 27, que fala assim, ó, o Senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, essa história aqui da Bíblia mostra que uma pessoa tinha uma dívida com aquele senhor, mas aquele senhor se compadeceu daquela pessoa, perdoou aquela pessoa, se colocou no lugar daquela pessoa, ou seja, foi empático com ela, teve empatia, e com isso ele perdoou a dívida daquela pessoa. Então, empatia, dentro da comunicação, por exemplo, da oratória, uma das principais coisas, das primeiras coisas que você deve fazer é gerar uma empatia com o seu público. Ou seja, é fazer que você se colocar ali no lugar do seu público, é o seu público também olhar para você e sentir uma conexão, isso também é empatia. E aqui, esse homem, ele teve compaixão, ele teve empatia e perdoou a dívida daquele servo. E aí eu pergunto para você, você tem praticado a empatia na sua vida? Existem várias situações do nosso dia a dia que às vezes nos levam a isso, a gerar essa empatia. Situações na nossa vida que às vezes passam despercebidas por nós mesmos. E aquela situação poderia elevar o nosso nível de empatia. Então, a primeira habilidade de um líder de sucesso é ele ter empatia. Empatia pela pessoa que ele está falando, empatia pelos seus liderados, empatia diante de uma situação adversa, de uma situação que, às vezes, aquela pessoa que você está discipulando, que você está ensinando, que você está ali ajudando ela, ela vai errar. Tem um grupo que às quarta-feira eu faço também uma mentoria com eles, né, sobre a questão de uma vida com propósito, e eu fiz uma pergunta muito interessante para eles, sabe? Porque a gente estava falando ali sobre se colocar no lugar do outro, estava falando sobre unidade, sobre comunhão, e foi feita uma pergunta ali onde falava o seguinte: como é que você pode desenvolver essa unidade, essa comunhão e promover isso? E aí eu fiz a seguinte reflexão com eles. Se nós, preste atenção nisso, o quanto é importante a gente entender. Se nós não nos colocarmos, sabe, no lugar do outro, se nós não tiver empatia com aquela pessoa, nós temos que nos avaliar e dizer como é que de fato está a nossa conduta no dia a dia. Será que de fato as pessoas podem olhar para nós e sentir confiança? Ou será que estamos dispostos, como líderes, por exemplo, a nos decepcionar? Porque às vezes a gente gera expectativas em alguma situação, em alguma pessoa, mas a pergunta é: o quanto nós estamos dispostos a nos decepcionar? O quanto nós estamos dispostos a quebrar a cara? Porque nós precisamos nos preparar e entender que as pessoas vão falhar, que as pessoas vão errar. E entender que as pessoas, muitas das vezes, não vão atender às nossas expectativas. E é por isso que essa primeira habilidade ela é importantíssima, para que nós possamos ter a empatia de nos colocar no lugar do outro e perdoar se for necessário. E perdoar se for preciso. E dar mais uma chance para aquela pessoa. Porque um recomeço, uma nova chance, é uma oportunidade que aquela pessoa tem de ser melhor, de crescer 1% a cada dia. Então, a primeira habilidade de um líder de sucesso é ter empatia. Ok? Vai anotando aí, ó. Número 1, empatia. João, qual é a segunda habilidade? Você deve saber ouvir. Isso mesmo. Um líder de sucesso deve saber ouvir.
E essa habilidade é importantíssima. Quando eu dou mentorias, aula de oratório, eu sempre falo sobre isso, né? Eu já tive muita dificuldade, por exemplo, do saber ouvir. Pessoas que gostam geralmente de falar, que é mais extrovertida, como eu, por exemplo, né? Às vezes tem essa dificuldade de saber ouvir. Mas saber ouvir é importantíssimo. E é aquela coisa, né, que a gente, quando era criança, jovem, adolescente, falava, ó, você tem aqui uma boca e tem dois ouvidos. Por que Deus fez isso com a gente? Justamente é para a gente praticar muito mais a nossa audição do que simplesmente a gente sair falando qualquer coisa. E lá em Provérbios diz, né, que um sábio é aquele que ouve, por exemplo. Então, você deve saber ouvir. Um líder de sucesso, ele sabe ouvir. Sabe ouvir um conselho, sabe ouvir uma repreensão, sabe ouvir o seu liderado, sabe ouvir uma ideia, sabe e saber ouvir não é simplesmente escutar. Ouvir é o que está por trás disso? O que está por trás daquela fala? Daquilo que a pessoa ela realmente falou. Por exemplo, você vai ver que na oratória, 55% da nossa comunicação ela vem dos nossos gestos e das nossas expressões. E às vezes aquela pessoa falou uma palavrinha, só que pelo gesto dela, a maneira com que ela colocou, ela está querendo dizer algo mais profundo. E é por isso que você deve saber ouvir. E saber ouvir não é só estar com os ouvidos sensíveis, mas é também estar com um olhar sensível. É com o olhar e falar, caramba, tem algo a mais ali. Eu estou vendo aqui uma série, junto com a minha esposa, chamada The Chosen. E essa série é maravilhosa. Já comentei um pouco sobre ela em algumas outras mentorias, mas tem cenas em que Jesus, que é o principal modelo de liderança que a gente traz aqui para a nossa mentoria de liderança, ele não fala nada, ele só olha. E só pelo olhar, ele já transmite aquilo que ele quer falar. Só pelo olhar que ele faz, o gesto que ele coloca, sabe? Os discípulos já sabem. As pessoas já se sentem ali constrangidas, por exemplo. Por quê? Um líder de sucesso, ele sabe ouvir. E ele ouve além das palavras da pessoa. E lá na Bíblia, em Tiago, capítulo 1, versículo 19, fala assim, ó: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ó, vou repetir aqui, ó: todo homem seja pronto para ouvir. Quando fala homem aqui, tá falando você, mulher, também, que está ouvindo, né? Todo homem, toda mulher seja pronto para ouvir e tardio para falar. E um exemplo que eu dou muito interessante é na hora das vendas, né? Por exemplo, quando eu trabalho com vendas, né? Dou consultoria disso, e quando a gente está numa reunião, a primeira coisa que eu falo para um cliente é: conta para mim a sua história. Fala para mim como você chegou até aí. E ali eu estou prestando atenção nela. Eu estou prestando atenção nos gestos, eu estou ali com os ouvidos totalmente concentrado naquela pessoa. Por quê? Eu quero pegar os pontos principais, que vai fazer com que eu consiga influenciar ela a comprar o meu produto, o meu serviço, por exemplo. Então, o saber ouvir, ele é importantíssimo. Se você quer extrair o melhor dos seus liderados, o melhor da pessoa que você está discipulando, o melhor da sua equipe. Então, saber ouvir é importantíssimo para um líder de sucesso. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, tá? De uma liderança de sucesso, de um líder de sucesso, é o saber orientar, direcionar uma pessoa, mostrar para ela um caminho, trazer para ela clareza sobre aquilo. E isso você precisa desenvolver. E essa habilidade aqui é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm.
uma das maiores dificuldades. E um líder, às vezes, ele fica até com medo de orientar. Só que uma técnica muito interessante, e essa técnica Jesus nos ensinou, que era de fazer perguntas. De fazer perguntas. Quando você faz perguntas, você sabe exatamente como orientar aquela pessoa. Tem aqui pessoas que estão ouvindo aqui ao vivo, né, como a Solange, por exemplo. Quantas vezes eu fiz perguntas para a Solange? Para poder entender o momento dela, entender a situação que ela estava naquele momento e poder direcionar ela. É ou não é, Solange? Coloca aí no chat. Então, o saber orientar para um líder é importantíssimo. Você dá direção para a sua equipe, direção para os seus liderados, mostrar para ele um caminho. E como é que você pode fazer isso? Perguntando, analisando a situação, tendo indicadores. Aquela frase é muito clichê, né? Mas é uma frase verdadeira. Se você não sabe para o local que você está indo, qualquer lugar serve. Então, o papel de um líder, além de extrair o melhor da sua equipe, o melhor dos seus liderados, é você saber orientar. É você mostrar para ela um caminho, para ele um caminho. Então, o papel de um líder de sucesso é orientar. E você vai ver isso na Bíblia. Você vai ver isso, Jesus pegando ali discípulos, pessoas que, para a sociedade, eram pessoas que não tinham talento nenhum, que não tinham nenhum tipo de capacidade para poder fazer um dos maiores movimentos que a gente conhece, que está perpetuando até hoje. Jesus pegou aqueles discípulos, ali na maioria jovens, e orientou cada um, conforme a habilidade deles, conforme o chamado deles. E ele usou muito perguntas, situações, para poder saber orientar. E olha o que a Bíblia fala sobre isso também. Olha que interessante. Salmos 25:12 fala: quem é o homem que teme ao Senhor? Que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Vou repetir. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E aí, o que eu aprendo com Salmos 25:12? Quem é o homem que teme? Em Provérbios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 7 fala: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, você quer ser um líder de sucesso, quer orientar de maneira correta as pessoas? Peça sabedoria a Deus, porque Ele dá. E tema Ele. Quando você coloca lá a situação diante dele e fala: Deus, eu tenho isso aqui, ó. Está aqui diante de mim essa situação. E eu preciso da sua orientação. Eu aprendi 3 perguntas que nós devemos fazer para Deus diante de uma situação. E essas 3 perguntas têm me ajudado muito, tá? Essas 3 perguntas foi Davi que fez quando ele estava para ir para guerrear contra Absalão, né, o seu filho. E Davi ele faz a seguinte pergunta: pai, é para eu ir? Se eu for, eu vou vencer? aliás, se eu for, eu vou alcançar? E se eu alcançar, eu vou vencer? Então, 3 perguntas que te ajuda, te traz sabedoria, te ajuda na hora da orientação. Então, peça sabedoria a ele, tema a ele, porque está dizendo aqui, ó, quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então, essa terceira habilidade é uma habilidade importante. Importante para quê? Importante para você dar direção à sua equipe, aos seus liderados, talvez a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, porque a todo momento você está liderando. É uma habilidade também para você olhar para dentro de você e falar: peraí, isso aqui que está diante de mim agora tem a ver com a visão que Deus me deu?
com a visão de futuro que eu tenho. Por isso que essa frase, se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve, ela é muito verdadeira. Tem uma passagem também na Bíblia que fala assim, ó, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Espera aí, vos dar o fim que você deseja. Agora, se você não sabe nem para onde você vai, nem o que você quer, como Deus vai te dar o fim que você deseja? Como? Como você vai conseguir uma orientação? Como você vai conseguir acertar o alvo? Então você precisa ter uma visão clara de onde você quer chegar também. Isso vai te ajudar a se orientar e orientar outras pessoas. Perfeito? Estão pegando aí? Tá fazendo sentido? E aí, Solange, o pessoal comentando bastante aí no chat, me dá um feedback aí. Se está fazendo sentido, se eu estou rápido demais, se eu estou devagar. Tá indo no ritmo bom. O pessoal tá entrando ainda. Maravilha, maravilha. Então vamos junto lá. Então essa é a terceira habilidade, né? Saber orientar. Quarta habilidade de um líder de sucesso: adaptação em diferentes ambientes. Adaptação. Dentro do mundo dos negócios, no mundo profissional, uma pessoa que tem sucesso é uma pessoa, por exemplo, que ela consegue se adaptar a diferentes situações. Ela tem o que a gente chama de quociente de equivalência, né, muito grande, porque ela consegue se adaptar a diferentes situações. Por exemplo, veio aí essa pandemia lá em 2020, né? Muitas empresas, aquela correria, sabe? Foi um processo difícil para as pessoas se adaptarem. Agora, quem conseguiu ter resultados melhores, seja eles financeiros, emocionais, sabe, familiares, foram pessoas que tinham essa habilidade de adaptação em diferentes ambientes. E olha só, que interessante que a Bíblia fala sobre isso também. E Paulo, que foi ali um dos maiores discípulos, né, de Cristo, ele se adaptou a diferentes situações. Tem uma passagem que Paulo fala assim, né? Eu me fiz fraco para ganhar os fracos, eu me fiz pobre para ganhar os pobres, né? Ou seja, ele se adaptava, mas sem perder a identidade dele, sem perder o propósito dele. Então, um líder de sucesso, para se adaptar em diferentes ambientes, ele precisa ter firmado a identidade dele e o propósito dele em Deus. E aí está dizendo aqui em Filipenses 4, 11 e 19. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ó, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha, isso aqui é o maior exemplo de adaptação. E às vezes a gente passa por situações na vida na qual nós estamos sendo treinados. Nós estamos sendo treinados para o dia de nos levantarmos e vivermos de maneira plena o nosso propósito, aquilo na qual nós fomos criados para fazer. E aí, Deus ele precisa de líderes, uma empresa precisa de líderes, uma igreja precisa de líderes, sabe? Uma família precisa de líderes que saibam se adaptar em diferentes situações. Sabe por quê? Se você não souber se adaptar, sabe o que vai acontecer? E, gente, preste atenção. Se adaptar não é se conformar. Se adaptar não é estar acomodado. Não é isso. Mas se adaptar é o seguinte: olha, a minha realidade é essa, a minha situação é essa, mas eu não me conformo com ela. Só que eu devo agir dessa forma agora, porque a minha realidade é essa, a situação é essa, o ambiente é esse.
Então, você precisa desenvolver essa habilidade. João, como é que a gente desenvolve essa habilidade? E aí eu quero ensinar algo interessante aqui para você, algo que é uma habilidade que eu digo que, graças a Deus, eu tenho. Mas eu desenvolvi ela. Como é que eu desenvolvi? Passando por diferentes situações. Situações, às vezes, de escassez. Situações, às vezes, de ter o muito. Situações, às vezes, de estar dando tudo errado. E aí, tu acha que é fácil? Claro que não. Não é fácil. Porque tem momentos que, caramba, a gente fica impaciente, a gente fica mal-humorado. Só que a gente tem que avaliar e fazer o seguinte, caramba, o que eu aprendo nessa situação? Será que eu cresci nessa situação? Será que eu cresci? Eu estava conversando hoje com a minha esposa no café da manhã, e eu estava falando, olha, a gente está agora na fase de crescer 1% todos os dias. 1% todos os dias. E para você crescer, por exemplo, 1% todos os dias, você tem uma habilidade, que daqui a pouco eu vou falar, está aqui também, mas nós precisamos ter indicadores. Nós precisamos olhar e falar, caramba, como é que foi o dia de hoje? O que eu aprendi com essa situação? E a gente aprende. Para quê? Porque a gente está sendo treinado a se adaptar a diferentes situações, seja no ambiente de trabalho, seja num ambiente ministerial, numa igreja, seja na sua casa, sabe? Seja em um grande projeto que você está participando. Situações vão acontecer que você precisa se adaptar. E uma maneira que te ajuda nisso é você, de fato, se colocar em situação. É você, de fato, falar, não, peraí, eu quero aprender mais. Por mais que não ter medo de errar, por mais que eu não saiba isso aqui, eu quero fazer. Eu quero fazer mesmo que eu erre, porque eu estou aqui aprendendo. É se colocar numa posição de humildade de um eterno aprendiz. Isso vai ajudar você a se adaptar. É você ter a humildade, por exemplo, igual Paulo fez, de se colocar em diferentes situações e se adaptar em diferentes contextos. Para quê? Para você poder ganhar aquela pessoa, para você atingir aquele objetivo. Então, se adaptar é literalmente subir um nível de liderança. Um nível que poucos estão preparados. Sabe por quê? Porque vai doer. Vai doer, vai machucar. Só que você vai criando casca, sabe? Você vai ficando mais forte. Você vai tendo mais força para suportar essas diferentes adaptações. Na própria palavra de Deus fala em Provérbios, né, que se você é fraco na crise, realmente você é fraco. Então, uma pessoa que tem a capacidade de se adaptar é uma pessoa forte. Ela vai se adaptando em diferentes situações, diferentes ambientes, em diferentes contextos. Então, eu digo para você, orientando aqui a você, provoque os seus próprios desertos. João, como assim provocar os meus próprios desertos? Se você está confortável, sabe, talvez no seu cargo, se você está confortável no nível que está a sua empresa, se você está confortável no seu ministério, se você está confortável de alguma maneira, faz o seguinte, peraí, eu quero ir para outro nível. O que eu preciso fazer para ir para um outro nível? E aí você precisa provocar desertos. Você precisa se adaptar a uma nova situação, a uma nova realidade que vai te levar a um nível maior. Então, um líder de sucesso, ele precisa ter uma habilidade de se adaptar em diferentes ambientes, porque assim ele vai se fortalecer e vai ter sucesso em tudo aquilo que ele pôr a mão dele. Perfeito? Então, adaptação. Quatro habilidades. Só essas habilidades, se você praticar, se você aplicar, porque eu estou mostrando aqui para você o que você pode fazer. Eu estou mostrando aqui para você uma teoria, algo que eu tenho buscado aplicar na minha vida. Agora, para você ter resultado, você precisa também aplicar. Você precisa entrar em ação. Perfeito? Então vamos lá. Quinta habilidade que
que um líder de sucesso deve ter? Motivar seus liderados. Então, olha só que interessante. Eu sempre gosto de colocar aqui de uma maneira didática e de uma maneira organizada. Por quê? Para você entender que são processos, que são fases. Então, nós falamos sobre empatia, nós falamos sobre o saber ouvir, sobre o saber se adaptar. Nós falamos aqui, por exemplo, sobre a importância de você provocar os seus desertos. E agora, a gente está falando de algo interno seu. E agora a gente já está falando de algo que vai transbordar para outras pessoas. E como é que você motiva seus liderados se você está desmotivado? Se você não desenvolver outras habilidades? Como é que você motiva os seus liderados se você está aí desanimado, triste, conformado, acomodado? Não tem como. Então, primeiro é um processo interno. É por isso que eu falo que um verdadeiro líder, sabe, um líder de sucesso, isso aqui não está nem no script, mas um líder de sucesso é aquele também que sabe liderar a si mesmo, tem o autogoverno. Por mais que seja, sabe, incômodo, difícil, por mais que às vezes você não goste de uma situação. Porque o que é uma disciplina, por exemplo? Disciplina é você fazer mesmo não querendo fazer. Mesmo não querendo fazer. Então, muitas das vezes vai acontecer situações que, cara, você não quer fazer. Você fica até emburrado, mas você vai lá e faz. Por quê? É necessário. Então, motivar os seus liderados, motivar a sua equipe, o seu time, é uma habilidade importantíssima que você precisa desenvolver para ter sucesso como líder. Porque um líder que não motiva os seus liderados, a sua equipe, é um líder que está fadado ao fracasso. Porque ninguém cresce sozinho. Ninguém avança sozinho. Então você, em algum momento, vai precisar motivar outras pessoas. Mas, João, eu não estou muito motivado, eu ando desanimado. Ei, sacode a poeira. E eu estou te encorajando agora, eu estou buscando te motivar agora também. Sacode a poeira, porque Deus tem uma obra linda para você e através de você. Você não foi chamado por acaso, você não foi chamado à toa. Sabe? Você está aqui ouvindo essa mentoria, essa aula, é por algum motivo. É porque você quer avançar. Senão você não estava aqui. Senão você não parava um tempo para ouvir isso aqui. Então, chegou o momento de você se motivar para motivar outras pessoas. E uma coisa que eu aprendi liderando pessoas, que é incrível. Quanto mais a gente lidera pessoas, discipula pessoas, sabe, se coloca em ajudar pessoas, mais você tem a necessidade de crescer. Mais sede, mais fome de crescer, de romper, de estar motivado. Você acaba querendo isso a todo momento na sua vida. Por quê? Você não está pensando só em você. Você está pensando em outras pessoas. Por quê? Motivação é o quê? Não é simplesmente, caramba, que legal. Não, motivação não é isso. Motivação é você ter um motivo para agir. Qual é o teu motivo para agir? Talvez é o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu propósito, sabe? Uma situação adversa que você está passando e você quer superar. Qual é o motivo para agir? Então você tem que colocar, caramba, esse é meu motivo. Então eu vou para cima. É aqui que eu quero chegar. É nesse patamar que eu quero estar. Eu quero romper, eu quero prosperar, eu quero crescer. E para isso, eu preciso estar motivado e motivar os meus liderados, motivar a minha equipe, motivar o meu time, motivar a minha família, as pessoas que estão ao meu redor. Então, a habilidade de motivar é importantíssima. E olha que interessante, a gente vai ver agora as próximas habilidades, e essas próximas habilidades vão te ajudar a se motivar e motivar outras pessoas. Olha que interessante. Mas antes, olha o que diz na Bíblia também sobre a questão da motivação. Tudo o que fizerem,
façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, isso aqui é um motivo para você agir. Tudo que você fizer, faça de todo o seu coração, coloque entusiasmo, coloque paixão. Eu estou aqui falando com você com entusiasmo, com paixão. Sabe por quê? É o que eu amo fazer. O meu propósito de fazer pessoas decolarem os seus sonhos, descobrir o seu propósito e viver o seu propósito. Então, eu preciso estar motivado todos os dias para isso. É encontrar uma pessoa na rua e chegar e perguntar para ela, poxa, qual é o seu sonho? Você sabe por que você foi chamado aqui para a Terra? Sabe, é incomum essas perguntas, mas faz as pessoas refletirem, faz as pessoas se abrir para você. Só que para isso você precisa estar motivado. Nem todo dia você vai acordar, sabe, com aquela energia. Só que quando você tem um motivo para agir, nada te para. Nada te para. Como diz o Martin Luther King numa frase, que ele fala, né? Se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, se arraste. Mas continue. Não para, não ceda. Então aqui, ó, faça de todo o seu coração, com paixão, como para o Senhor, para Deus, e não para os homens. Então você, um dos propósitos na qual você foi criado, e o principal é para agradar a Deus. É para agradar a Ele. Então, o que é a adoração? Adoração não é você ouvir um louvor bonito, ou você ir numa igreja pelo domingo, levantar as suas mãos. Isso também faz parte, mas não é só isso. A adoração principal, por isso que ele fala que vai chegar o tempo que adorarão a Ele em espírito e em verdade. A adoração é tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. A adoração é tudo aquilo que nós fazemos por amor a Ele. Então, faça de todo o seu coração, dê o seu melhor. Isso já é um grande motivo para você agir, tá bom? Está lá em Colossenses 3, 23. Então, vamos avançando. O conteúdo está maravilhoso. Deixa eu beber aqui a minha água. Se você já tiver perguntas aí, coloca no chat, tá? Deixe os seus comentários também, vai ter um insight, coloca aí, que no final eu quero também responder as suas perguntas, ok? Então vamos lá. Olha só, o que eu falei? Que as próximas habilidades vai te ajudar a motivar a sua equipe, o seu time, os seus liderados, a sua família. E uma das habilidades importantíssimas também para um líder de sucesso é saber influenciar. Todas as habilidades são importantes, né? Saber influenciar, saber persuadir. E persuadir não é ruim. Persuadir é você mostrar para aquela pessoa. Por exemplo, se eu quero influenciar alguém ou persuadir alguém, eu preciso estar próximo dela. Porque um dos primeiros conceitos para você influenciar alguém significa confiança. Confiança. Aquela pessoa precisa ter confiança, ela precisa ter segurança que você pode ajudar ela e solucionar um problema dela, por exemplo. Sabe? Então, saber influenciar é uma habilidade que todo líder de sucesso deve ter. E a influência, a Bíblia fala aqui em Mateus 5,16, assim, ó. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Então, o que é o influenciar? É você ser exemplo. É você ser exemplo. As palavras podem até convencer, mas o exemplo, ele arrasta. Imagine, por exemplo, se... Eu sempre dou o exemplo dele, né? Porque me marca muito a história. Martin Luther King, ele simplesmente chega, fala lá que tem um sonho, I have a dream, eu tenho um sonho, fala aquele discurso bonito que todos conhecem, mas ele não vai na frente de batalha. Ele não vai lá apanhar e ficar quieto, igual os outros negros da época ficaram, por exemplo.
Imagine se ele fica lá só dando discurso. Não adianta nada. Imagine se os discípulos de Jesus olham para Jesus e Jesus só fica lá, faz isso, faz aquilo, e ele mesmo não se coloca ali a trabalhar, por exemplo. Então, uma das principais coisas que você deve fazer para influenciar pessoas, influenciar seus liderados, a sua equipe, a sua família, é você ser exemplo. É você ter coerência naquilo que você fala. É você, por exemplo, seu filho, a sua filha, o seu esposo, os seus liderados olhar para você e falar, caramba, isso é um exemplo que eu quero seguir. E aí eu pergunto para você refletir, não precisa nem me responder, nem colocar aí no comentário, mas para você, de fato, refletir. Como é que está a conduta da minha vida? Será que ela é capaz de influenciar positivamente alguém? Será que, assim como Paulo, eu tenho a capacidade de bater no peito e falar, sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo? Porque a influência, ela vai passar por isso. Então, a habilidade de influenciar uma pessoa, de influenciar uma equipe, ela vai te ajudar na motivação. Porque quanto mais pessoas você está influenciando, você está sendo exemplo, a sua luz, como está dizendo aqui, está brilhando, sabe? Diante dos homens, você está sendo sal, você está sendo luz, você está influenciando, mais você vai se sentir motivado. Mais as pessoas ao seu redor vão se sentirem motivadas por causa da sua vida. Como a minha esposa sempre fala, né? Que nós precisamos, de fato, ser cartas vivas. Nós precisamos ser a Bíblia que as pessoas vão ler. Nós precisamos ser o exemplo que a sociedade está esperando, seja em qualquer ambiente que a gente esteja. E aí vem o processo de adaptação também. Então, influência. Um líder que não influencia é um líder que literalmente ele não tem sucesso. É um líder que está fazendo, sabe, mas não está ajudando ninguém. Não está transbordando sobre a vida de ninguém. Ele está se desgastando, mas ele não está conseguindo influenciar ninguém. E, João, como é que influencia? Seja exemplo, ok? Seja exemplo. Estão pegando aí? Então vamos lá, hein? Já prepara as perguntas aí. Daqui a pouco a gente vai tirar suas dúvidas. E você, que em algum momento vai ouvir também essa aula, deixe aí nos comentários aqui a sua dúvida, os seus desafios. Eu quero te conhecer. Coloca aí também de onde você está falando, tá bom? Então vamos lá. João, qual outra habilidade que um líder de sucesso deve ter? Comunicação clara. Isso, um líder de sucesso, ele precisa saber se comunicar. Ele precisa ter clareza nas suas palavras. Ele precisa ter uma comunicação assertiva. Ele precisa ter uma comunicação capaz de influenciar, capaz de motivar a sua equipe, o seu time, os seus liderados, a sua família. E essa comunicação, ela tem muito a ver. Olha o que te ajuda a ter clareza na comunicação. É você ter a visão, por exemplo, como é que você quer estar daqui a 5 anos? Sabe, qual é o objetivo que você quer traçar? Porque quando você traça o que eu chamo de objetivo master, você consegue alinhar a sua comunicação, porque você consegue criar uma narrativa. Então, e essa comunicação, onde você cria uma narrativa, por exemplo, você vai pegar a sua história, os desafios que você já superou, as dificuldades que você já passou. Porque liderar não é simplesmente eu fazer um slide bonitinho, como tá esse aqui. Tá lindo, né, gente? Esse slide aqui. Tá lindo o slide. Mas liderar não é só isso. Isso aqui é para deixar um pouco mais claro a comunicação com você. Mas quando eu pego a minha história, sabe? Os meus desafios, as minhas dificuldades e consigo comunicar isso de maneira clara para as pessoas que estão ali confiando em mim, que depositaram uma expectativa em mim,
sabe? Eu mostro para elas que eu também sou vulnerável, que eu também estou sujeito a erro, eu consigo ter uma comunicação mais clara. Por quê? É uma comunicação sem filtro. É uma comunicação verdadeira. E não uma comunicação de meias verdades, onde eu fico omitindo, onde eu fico sempre tentando agradar. Ei, preste atenção. Você, líder, não foi chamado para agradar todo mundo. Você não foi chamado para agradar todo mundo. Tem uma frase que o pastor Adriano ele fala, que é aqui da congregação na qual faço parte, que é se você, olha só aqui, anota essa frase aí, se você está agradando outras pessoas, você já desagradou a Deus. Você já desagradou a Deus. Você precisa agradar aquele que te chamou. É ele que tem a chave que vai abrir as portas que você precisa. Então não queira agradar todo mundo. Quando você quer agradar todo mundo, você não consegue ter uma comunicação clara. Então, é importantíssimo um líder de sucesso se comunicar de uma maneira clara. É mostrar para os seus liderados a direção, o caminho, através do quê? Da comunicação. E aí você consegue desenvolver isso. Por exemplo, fazendo um treinamento de oratória. A oratória ajuda, por quê? A imposição de voz que você vai colocar, os seus gestos, as suas expressões, por exemplo. Então, uma pessoa, por exemplo, que está governando uma situação, liderando uma situação, ela precisa comunicar bem, porque ela é o porta-voz. Então, Jesus tinha uma comunicação muito clara, sabe? E você pode desenvolver isso. Eu costumo dizer que a comunicação, a oratória, por exemplo, é a habilidade do século. É a habilidade do século. Você vai ver os grandes líderes, os grandes influenciadores, sabe, que já existiu na história, eram excelentes comunicadores. Então, João, como é que eu desenvolvo isso? Desenvolvo isso treinando a sua oratória, treinando a sua comunicação. Mas, João, eu tenho medo de falar em público. Deixa eu te falar o seguinte, você não tem medo de falar em público. Você tem medo de falhar em público. E sabe por que você tem medo de falar em público? Falhar em público? Porque você quer agradar pessoas. Porque você não confia em você mesmo. Porque você, às vezes, não tem a sua identidade firmada. Hoje, eu já tive muita dificuldade de me comunicar de maneira clara, sabe? Por quê? Porque eu queria agradar fulano, eu queria agradar ciclano. E aí, querendo agradar um, querendo agradar outro, eu não conseguia ter clareza na minha comunicação. Só que hoje eu consigo se comunicar com diferentes pessoas, de diferentes ambientes, de diferentes classes. Por quê? Porque hoje eu tenho uma comunicação clara. Hoje eu sei exatamente a visão de onde eu quero chegar. Eu sei exatamente o que fazer. Por quê? Ah, foi de uma hora para outra? Claro que não. Foi muito estudo, muito treino. Ler livro te ajuda a ter uma comunicação clara. Estar numa mentoria como essa te ajuda a ter uma comunicação clara. Teve um liderado meu, ele falou, pô, me ajuda aí com a questão da comunicação, eu tenho dificuldade e tal. E eu passei um desafio para ele. Eu não falei, faz essa técnica, faz assim, não, eu passei um desafio. Ó, a partir de agora, você vai gravar um áudio lendo um capítulo dessa devocional. E eu passei o desafio para ele. Então, como é que você tem uma comunicação clara? Pega lá, por exemplo, um capítulo de um livro e lê. Lê, grava um áudio, escuta, aí você começa a ter uma comunicação mais clara. Perfeito? E olha o que a Bíblia fala sobre isso também, né? Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, eu amo esse versículo aqui que fala: e o Senhor Deus disse, ele falou, ele se comunicou, escreva em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Uma das coisas que eu aprendi
na oratória, na comunicação, que a comunicação não é o que eu falo, mas é sim o que as pessoas entendem. Então, eu dou consultoria para alguns profissionais. Uma vez eu dei consultoria para uma fonoaudióloga. E um dos grandes desafios com essa fonoaudióloga, por exemplo, foi tirar a questão técnica e fazer com que ela se comunicasse de uma maneira mais clara e as pessoas entendessem. Porque, às vezes, a pessoa, óbvio que são diferentes ambientes, entenda isso. Então, por exemplo, se você está numa conferência, você que é médico ou fonoaudiólogo, por exemplo, está me ouvindo, você está numa conferência que só tem médicos, né, pessoas da sua profissão, você vai usar uma linguagem mais técnica. Agora, na maioria das vezes, por exemplo, o seu paciente é uma pessoa que não conhece, sabe, o termo técnico. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar, na oratória a gente fala que é a analogia, uma metáfora, dar um exemplo. Isso faz com que você tenha uma comunicação mais clara. E a própria Bíblia está falando isso. Ó, escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ok? Então, comunicação clara. Um líder de sucesso tem uma comunicação clara. E se você quer desenvolver essa habilidade, nós estamos aqui também para te ajudar, tá bom? Então, vamos juntos se comunicar de maneira clara. João, bacana. Vamos avançar então. Qual é a outra habilidade que um líder de sucesso deve ter? Um líder de sucesso, ele deve saber delegar e fazer gestão. E aí eu já quero passar aqui para o que a Bíblia fala. E isso aqui é interessante, tá? E aí lembra que eu falei sobre ter indicadores? Lembra disso? Eu falei lá um pouquinho mais atrás, né? Se você voltar, não volta agora não. Quando você vê a gravação aqui. Mas eu falei sobre ter indicadores. E gestão é isso. Por exemplo, se eu tenho um objetivo, sabe, de me desenvolver pessoalmente, eu preciso criar um plano de ação. E eu preciso medir, ao longo do tempo, se eu estou chegando naquele objetivo. Então, um líder de sucesso, ele precisa delegar tarefas aos seus liderados, aos seus discipulados, as pessoas que você está ali liderando, por exemplo, você precisa delegar. Baseado o quê? No plano que você criou. E aí você começa a fazer o quê? Gestão daquilo. Isso serve para você que tem uma empresa, para você que está galgando um cargo no seu trabalho, para você que tem aí um ministério, uma igreja. João, serve também no contexto familiar? Ou se serve? Serve demais. Então você precisa fazer essa gestão, delegar, olha, eu vou fazer isso aqui, a sua parte é essa, a minha é essa. E ficar isso de maneira mais clara. Por isso que a comunicação ela é importantíssima e ela vem antes. Porque se você não sabe comunicar a visão, o objetivo, você não consegue delegar. Você não consegue fazer gestão, por exemplo. E é lá em Lucas, capítulo 14, versículo 28, fala o quê? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar. E aí você vai ver em Lucas 14, 29, 30, diz o quê? Para que, Jesus falando, né? Para que as pessoas não vejam você começando e daqui a pouco você pare e elas comentem que você não terminou aquilo que começou. Nossa, essa passagem aqui pegou muito já para mim. Muito, muito. Quantas vezes eu comecei coisas que sequer eu calculei, com toda lá motivação, eu costumo dizer que era o burro motivado, e chegou na hora eu parei. Parei, pessoas que geraram expectativas, eu frustrei. Então são erros. Estou falando de coisas que eu errei. Eu estou falando de coisas aqui que eu li num livro. Foram coisas que eu errei e eu identifiquei.
Por isso que é importante você fazer gestão. Você olhar, poxa, eu já errei nisso aqui. Por isso que eu falo, você pode errar, mas não 2, 3, 4 vezes. Aí isso é burrice. Então, você precisa, além de saber delegar, fazer gestão. Um líder de sucesso, ele analisa esses 2 pontos. Ele sabe delegar, ou seja, ele sabe colocar pessoas certas nos lugares certos, nas tarefas certas, e ele também sabe fazer gestão. Ele tem ali, exatamente o que ele deve fazer em cada momento. Tem um seriado, ficou muito famoso aí, fez maior sucesso, mas eu achei interessante. O que eu mais achei de interessante nesse seriado, que foi o La Casa de Papel, né? Foi que durante 5 meses eles ficaram planejando. Eu não estou falando aqui para você ficar todo esse tempo, né? Porque dependendo, óbvio, do seu projeto, da magnitude que ele tem, você vai ter que realmente demorar um tempo ali de fazer um planejamento. Mas eles ficaram ali 5 meses planejando cada detalhe. E eles sabiam o que fazer em cada momento. E o professor lá, por exemplo, ele designou, ele chamou pessoas exatas para cada tarefa que tinha dentro do plano. Então é isso que Deus faz com a gente. Deus, ele é extremamente estrategista. O que é uma estratégia, João? É um alinhamento. É um alinhamento. Então Deus é extremamente estrategista. Quer ver uma coisa? Ele chamou, por exemplo, a Solange com uma habilidade determinada para cumprir algo dentro do plano dele. Ele chamou você que está ouvindo com uma habilidade. Começa a olhar para as suas habilidades e você vai ver. Está dentro do plano de Deus. Por quê? Porque ele está ensinando, ele sabe fazer isso aqui muito bem. Ele é um planejador, ele é um arquiteto. Então, um líder de sucesso precisa ter essas habilidades, tá? Então, vamos lá, vamos avançar. O líder de sucesso também precisa ser estrategista. Tem uma sinergia aí entre o saber delegar, entre o fazer a gestão. E vem antes, saber delegar e fazer gestão vem um tanto antes. Por quê? A estratégia, lembra que eu falei que é um alinhamento? E olha o que a Bíblia fala, inclusive, sobre isso, lá em Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Uou! Isso aqui é uma aula de gestão aqui. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Está falando aqui de estratégia. Você precisa ter diferentes estratégias. Isso mesmo. E essas estratégias precisam ser bem elaboradas. Eu trabalho aqui com vendas, como eu disse, e uma das coisas que a gente, às vezes, faz é fazer testes AB. Ou seja, fazer uma estratégia número 1, estratégia número 2, às vezes uma estratégia 3, e colocar essas 3 estratégias, por exemplo, para rodar. Aí, essas 3 estratégias, a gente vai verificar qual é que está dando mais resultado. E é que está dando mais resultado, a gente continua e coloca mais força nela. E as outras, a gente ou deixa para lá, ou vê pontos que podem melhorar. Ou seja, se você tem um objetivo master, você monta um plano de ação, agora você precisa ter estratégias para cumprir esse plano e poder atingir o objetivo. Então, por isso que estratégia bem elaborada está dizendo aqui, leva à fartura. Por quê? Você consegue atingir o seu objetivo quando você tem estratégia. Tem um outro filme que eu gosto também, chamado A Batalha dos Três Reinos. Vocês que já me acompanham aqui sabem que eu gosto de seriado, de filme, principalmente de filmes de guerra, que a gente aprende muita coisa. E nesse filme, tinha lá um reino, e só esse reino tinha um estrategista. E o estrategista venceu a batalha. E geralmente o estrategista ele tem paciência e ele confia na sua estratégia. Então, um líder de sucesso,
ele precisa ser um estrategista, e ele precisa ter paciência, e ele precisa confiar na sua estratégia. E existem várias ferramentas que te ajudam a elaborar uma boa estratégia. Agora, a melhor ferramenta que você pode ter para você elaborar uma estratégia que vai levar pessoas a atingir um objetivo, vai levar pessoas a atingir uma visão que você tem. Sabe qual é a melhor estratégia? E aí essa estratégia está lá em Josué, capítulo 1, que fala assim, ó: Josué, ser forte e corajoso, medita dia e noite na minha palavra, porque você será bem-sucedido em tudo. Então, a Bíblia, como eu falo, ela é um manual. E um manual está recheado de estratégias. Para você, como líder, independente se você é religioso ou não, mas a Bíblia, ela é um manual que vai te ajudar a elaborar estratégias adequadas para você atingir seus objetivos e, com isso, conquistar a fartura. Então, a Bíblia está dizendo aqui em Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou seja paciente, seja estrategista, para que você possa ter sucesso, ok? E a última habilidade. Gente, passou rápido isso aqui, né? Rápido. 10 habilidades. 10 habilidades. Depois a gente vai fazer aqui um resumo, um overview, mas a 10ª habilidade é a habilidade de inovar. E a inovação, ela é importantíssima. João, o que é inovar? É fazer simplesmente coisas do nada? Isso é inovar? Não. Inovar é, por exemplo, você está na sua empresa e aí tem determinado serviço e produto que ele está meio, sabe, capengando, não está vendendo, por exemplo. E aí você vai lá e muda uma estratégia. E você muda uma linguagem. Você coloca um tempero. Isso já é uma inovação. Inovação tem a ver com tecnologia? Não necessariamente. Então você pode inovar, por exemplo, o seu casamento. Você pode inovar o seu ministério. Você pode inovar a sua casa. Você pode inovar no seu trabalho. Então, João, como é que eu faço essa inovação? Por observação. Observe. Espera aí. Eu estou sempre seguindo esse padrão. Eu estou sempre seguindo essa metodologia. Será que não está na hora de mudar um ponto? Será que não está na hora de fazer diferente? Será que não está na hora de ver um outro caminho, uma outra rota? É por observação. Porque às vezes você fica tão no automático, sabe? E você não consegue gerar novos resultados. Então, por exemplo, uma empresa, para ela ter novos resultados, resultados diferentes, ela precisa inovar. Ela precisa observar o que ela já está fazendo e, peraí, como é que eu posso fazer diferente? Inovar significa diferenciação, entendeu? Diferenciação. Então, na Bíblia, olha o que a Bíblia fala em Apocalipse 21:5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Ou seja, Deus, ele está sempre inovando. É a multiforme sabedoria dele. Então, eu estou aqui trazendo um treinamento de liderança para você, uma mentoria de liderança, de uma forma inovadora. Estou trazendo para você aqui uma mentoria de liderança de uma forma nova, sabe? Um pouco fora da rota. Inovar significa também você transformar a sua mente. Porque só aqueles que transformam a sua mente vão poder vivenciar, vão poder usufruir da boa, da agradável, da perfeita vontade de Deus. Então, o que você precisa inovar no seu casamento? O que você precisa inovar na sua empresa, no seu trabalho, na sua liderança, na sua igreja? O que você precisa
inovar. Então, a 10ª habilidade de um líder de sucesso é a inovação. Seja uma pessoa inovadora. E como é que você consegue isso? Observando o que você já está fazendo e buscando coisas diferentes para que você possa atingir um resultado. Tem uma frase, né, também, que ficou um pouco clichê, mas é uma frase verdadeira. Se você quer resultados novos, sabe? Se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. Não adianta você fazer as mesmas coisas, sabe? Por isso que eu falo que você deve provocar o seu deserto, você deve se adaptar, você deve ter uma comunicação clara. E essa inovação não tem a ver com você fugir da rota para o seu objetivo. Não. É você fazer algo diferente que vai te ajudar, inclusive, a acelerar o cumprimento do seu objetivo. Perfeito? Então, essa foi a 10ª habilidade. Deixa eu passar aqui com você, ó. Quais foram as habilidades de um líder de sucesso? Número 1, ter empatia. Número 2, saber ouvir. Número 3, saber orientar. Número 4, saber se adaptar em diferentes ambientes, situações. Número 5, motivar seus liderados. Número 6, saber influenciar pessoas, influenciar equipe. Número 7, ter uma comunicação clara, assertiva, que faça com que a pessoa tenha clareza na hora que você está se comunicando. Número 8, saber delegar e fazer gestão. Colocar as pessoas certas nos lugares certos, chamar pessoas certas para o seu projeto e fazer a gestão daquilo, ok? E número 9, ser estrategista, ter um alinhamento, ter paciência, confiar na estratégia que Deus colocou no seu coração, por exemplo. E a número 10, habilidade de inovar. Então tá aí 10 habilidades para você ser um líder de sucesso. Sucesso aonde, João? Naquilo que você foi chamado para fazer. Naquilo que Deus confiou às suas mãos. Porque você é um mordomo. Então, o que Deus confiou a você? Como é que você pode multiplicar essas suas habilidades? Ok? E aí, eu quero trazer 2 perguntas aqui, tá? Depois eu vou abrir aqui para o pessoal do chat falar, mas você também que vai ouvir em algum outro momento, você pode deixar aqui nos seus comentários a resposta, ok? A pergunta é, qual dessas habilidades você já possui? Isso aí é uma gestão, por exemplo, se identificar. Pô, dessas 10 habilidades, eu tenho 5 já. Dessas 10 habilidades, poxa, eu tenho 1, eu tenho 2. Então, qual dessas habilidades você já possui? Vai colocando aí no chat, tá? E você que ouvir depois, coloca nos comentários que eu, pessoalmente, vou te responder. E a segunda pergunta, qual dessas habilidades você deseja desenvolver? Qual dessas habilidades você deseja desenvolver? Poxa, habilidade de comunicação mais clara, a habilidade de influenciar, de persuadir, a habilidade de saber ouvir melhor, a habilidade de ser mais estrategista. Qual habilidade você deseja desenvolver? Coloca aí também no chat, coloca também nos comentários, você que vai ouvir depois essa mentoria, tá? Então, 2 perguntas, depois eu vou abrir para você falar, quem estiver ao vivo aqui comigo, tá bom? E eu tenho uma tarefa para você, tá? Tarefa: fazer a sua análise fofa, que é a análise SWOT, mais conhecida aí como análise SWOT, análise fofa. Por que fofa, João? Porque é fofinho? Não, que é F de força, O de oportunidade, F de fraqueza e A de ameaças. Por isso que é análise fofa, bem conhecida aí no mundo do marketing, né? No mundo do desenvolvimento pessoal. Então, a tarefa é o seguinte, para você fazer, tarefa de casa aí para você.
coloque suas 5 principais habilidades. Quais são as 5 principais habilidades que você possui? Coloca aí no papel. Gente, faça as tarefas. O nome do jogo é tarefa, tá? Como eu falei, não adianta nada você ouvir esse conteúdo riquíssimo se você não aplicar. Não adianta, não vai surtir efeito nenhum. Então, tá aí a tarefa. Quais são as 5 principais habilidades que você possui? Número 2, coloque 5 pontos de melhoria. Ou seja, 5 coisas que eu preciso melhorar em mim. Na minha liderança, por exemplo. 5 coisas que eu preciso melhorar. Terceiro ponto, coloque 5 oportunidades que você vê com as habilidades que você possui. João, como assim? Você tem lá 5 habilidades. E aí você vai colocar 5 oportunidades que você enxerga. Caramba, com essas 5 habilidades que eu tenho, com essas habilidades que eu possuo, eu posso aproveitar essas oportunidades. Eu posso fazer isso aqui. Então, você vai colocar 5 oportunidades que você enxerga assim de maneira clara com as habilidades que possui, que você possui. Tá? Então, por exemplo, poxa, eu tenho habilidade com vendas, né? Eu tenho habilidade de ajudar pessoas a vender. Então, eu vejo que as empresas têm dificuldade disso. É uma oportunidade, por exemplo. Entendeu? Poxa, eu tenho uma habilidade de orientar pessoas. Pô, e tem pessoas com dificuldade na hora da direção. Então, eu posso ajudar aquela pessoa. São oportunidades, tá? E quarto, coloque 5 ameaças que você também vê por não ter as habilidades necessárias. Ou seja, dá um exemplo aqui, né? Esse exemplo é muito dado para quem vem de curso de inglês. Eu tenho uma oportunidade de emprego, aquela oportunidade top, né? E geralmente as melhores oportunidades, só que é preciso falar inglês. E aí eu não sei falar inglês. Poxa, isso aí para mim é uma ameaça. Ou, pô, tem uma oportunidade de eu me apresentar, de eu falar do meu trabalho, do meu serviço, mas caramba, eu não consigo ter uma comunicação tão clara. Poxa, isso é uma ameaça para mim. Por que é uma ameaça? Eu vou perder uma oportunidade. Se eu tivesse essa habilidade, eu conseguiria ter essa oportunidade na mão, sabe? Então tem muita gente que reclama, tá difícil o emprego. Tá difícil ou será que você não tem a habilidade, a qualificação necessária, por exemplo? Né? Então coloca aí 5 ameaças que você vê por não ter as habilidades necessárias. Ok? Então tá aí, tarefa para você. Faça. Só vai surtir efeito se você de fato fazer, ok? E para a gente finalizar, você que ainda não segue a gente lá no Instagram, segue. Nós agora em setembro, nós vamos começar a colocar conteúdos lá que vão te ajudar também a desenvolver a sua liderança e conteúdos também sobre o reino de Deus. Então tá aí, Mobilizadores do Reino, coloca lá no Instagram, segue a gente, também convide outras pessoas a seguir e vamos juntos mobilizar cada vez mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva também no nosso canal do YouTube, nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas, a influenciar mais pessoas, a mobilizar mais pessoas. Nós contamos com você, ok? Então tá aí as nossas redes sociais. E para finalizar, eu quero te dar uma palavra aí de encorajamento, tá? Você que está buscando desenvolver a sua habilidade de liderar, a arte de liderar, que é a arte mais próspera que tem, que é a arte mais importante que tem, que é um mandamento, que é a liderança. Então, eu quero encorajar você nesse momento a, independente do que você já passou, do que você já viveu, da situação em que você se encontra, de verdade, Deus não está nada preocupado com isso. Ele está preocupado com o seguinte: o quanto você está capacitado. Sabe para quê? Para cumprir o propósito na qual ele criou você. Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que você descubra e viva o seu propósito, tá bom? Então, não são
as suas condições, as suas situações, mas sim as suas decisões, as suas atitudes que vão determinar se você vai viver ou não o seu propósito. Ok? Então, eu vou abrir agora para o pessoal aqui no chat. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Rapaz, o André aí, Sandra, Solange, que legal, ó, 20, caramba, 20 comentários aqui. Eu fui descrevendo as coisas e os insights que eu fui tendo, fui colocando também. Top, top. E aí? Aquela pergunta, né, que eu coloquei aqui para vocês, tem coragem de responder aquelas perguntas. Vou repetir aqui, hein? Qual dessas habilidades você já possui? As habilidades que eu passei aqui, né? E qual você deseja desenvolver? Olha, vamos começar pela análise fofa, né? Porque foram muitas informações. Eu achei interessante do processo, né? Como você desenvolveu a palestra. E aí, o que eu pude perceber? Que no início, quando depende só, né, do nosso crescimento, aí a coisa vai ficar fácil. Quando você começa a envolver as pessoas no processo, aí você começa a se questionar, caramba, aí você começa a perceber que você tem muito que aprender, né? Mas foi bem interessante. E da parte do 8 e do 9, quando você falou primeiro você falou de saber delegar, né? E aí você colocou também fazer gestão, né? Porque tem umas questões que a gente aprende quando estuda administração, que a gente usa várias ferramentas para melhorar a gestão, mas os indicadores, eles são importantes para poder aqui, a gente avaliar o nosso desempenho. Porque se a gente só aplicar um método ou um aplicativo que for para fazer a coisa acontecer, vai acontecer, mas quanto que você está... Qual o teu desempenho? O seu desempenho está crescendo? Ficou estável? Está caindo com relação às métricas que você criou para aquilo? Então, é fundamental, né, em toda a gestão, a criação de indicadores de desempenho, para poder dali você vai passar para outro nível. Já vai passar para outro nível, e isso você consegue expandir, né? E a questão de estratégia, criar cenários, né? Você falou só de cenários bons, mas também é importante criar cenários pessimistas. Verdade, verdade. Consegue prever o futuro, né? E saber como é que você vai lidar com aquela situação lá na frente, caso aconteça. Então, bem interessante. Show, top. Que bom que foi bastante aprendizado aí, né? E aí, seu Agora, criar André? seus próprios desertos, isso daí, Rapaz, criar os próprios desertos. focou aqui. É o crescer, né? É o crescer. É porque deserto é lugar de transformação, né? E você só atinge novos resultados ou novas terras prometidas se você passar pelo deserto. E aí, seu André? Fala, João, tudo bem? Tudo, meu amigo? Parabéns aí pela excelente palestra. Show, obrigado, Foi gratidão. maravilhoso, cada vez mais aqui aprendendo, né? Top. Mas e aí, qual habilidade lá você acha que precisa desenvolver? Cara, eu gosto de saber ouvir, né? Embora que eu já tenho mais, mas eu acho que a maior habilidade dessas aí, né, é a gente colocar apenas a audição e saber ouvir é você também trabalhar o seu comportamento e tudo aí para estar atento àquilo. Você como um expert a questão de venda, mas quando a gente ouve, a gente absorve muitas coisas. Então, dessas aí, para mim, eu acho primordial é saber ouvir, e isso é treinável, né, no nosso dia a dia. Sim, sim. E qual das habilidades ali você já possui? Você pode também potencializar cada vez mais, né? Legal. Eu creio que a empatia ali, né, é algo que já vem inato dentro de mim. Dessa questão, eu destaco essa daí.
Show. É interessante que muitas das habilidades que a gente vê ali, principalmente as primeiras, são habilidades que às vezes a gente já faz naturalmente, algo interno, né? Porque a grande verdade é que a liderança é algo que já está dentro da gente, porque é um mandamento que está lá em Gênesis, né? Não tem aquela coisa, aquele é líder nato. Não, todos são líder nato. Todos. Só que quando você começa a praticar e começa a treinar aquilo, você se torna intencional. Você faz com intenção. Isso é interessante, entendeu? Você fazer com intenção. Porque às vezes a gente tem aquilo, mas faz de uma forma despercebida, né? E é legal você também ser intencional. Bacana. Agora, aquele detalhe da inovação também, eu me lembrei de uma palestra que eu assisti na esfera da igreja, que o pastor relatou que os membros chegavam tudo atrasados, né? E aí passava meia hora, nada, ele já nervoso lá, começando a ministração, os louvores, enfim. E aí ele falou assim, caramba, aí ele usou isso que o João falou, observação. O que que eu tenho que fazer, ele enquanto líder, né, para modificar a situação? Então, o que que ele fez? Simplesmente ele pegou o ponto mais positivo, que chama mais atenção do culto e colocou no início. Falou assim, olha, vamos começar os testemunhos 7 horas da noite. Ele só mudou um negocinho de lugar. Olha, quando ele anunciou isso, 7 horas da noite, os membros estavam todos lá, sentados, já para escutar o que o povo ia falar, o que eu não ia falar. Um simples modelo só de observar, ele foi e mudou, trocou. Então, é aquilo que o João falou, a inovação o principal ponto é a observação. Observação. Nossa, essa colocação sua foi bem legal, né? Porque se fosse uma outra pessoa sem nenhuma habilidade, ia chamar a atenção. E chamando a atenção, você ia trazer apenas um conflito. E, na verdade, não ia solucionar a questão do problema que estava tendo, né? Sim. E aí, Sandra? Sandra quer falar, ó. Abriu ali. Oi, boa noite, a paz. Rapaz. Dessas aí que, assim, que eu acho, assim, eu tenho certeza que eu tenho empatia, né? E o que eu preciso assim, como se diz, me desenvolver saber orientar. Saber orientar. Isso. Perguntas, né? Você vai saber orientar fazendo perguntas para a pessoa, ouvindo bastante, entendeu? E óbvio, é aquilo que eu falei, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É temer a Deus, sabe? E aí, quando você teme a Deus, você faz perguntas para Deus também. Pai, faz sentido isso aqui? Não faz? Vou dar um exemplo. Eu recebi aqui uma proposta, né, de até para um outro estado do Brasil. Só que eu avaliei, falei, cara, a proposta é muito boa, tentadora, na área que eu gosto, mas espera aí. Isso aqui agora está relacionado à visão que Deus tem para mim? Né? É uma autoavaliação, entendeu? Você, está relacionado... Ficou sem som, João. Está sem som. Voltou? Eu vou parar de gravar aqui, porque eu acabei não parando. Ok.